Capítulo 2. Dos procedimentos. Artigo 51. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação dos interessados, que não pode ser anônima. Parágrafo 1º. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. Parágrafo 2º. O relator pode propor ao presidente do Conselho Seccional ou da subseção o arquivamento da representação, quando estiver desconstituída dos pressupostos de admissibilidade. Parágrafo 3º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes dos Conselhos Seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal. Artigo 52. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para esclarecimentos, ou do representado para defesa prévia, em qualquer caso no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo. Parágrafo 2º. Oferecidos a defesa prévia, que deve estar acompanhada de todos os documentos, e o rol de testemunhas, até o máximo de 5, é proferido o despacho saneador e, ressalvada a hipótese do 2º do artigo 73 do Estatuto, designada a audiência para oitiva do interessado e do representado e das testemunhas, devendo o interessado, o representado ou seu defensor incumbir-se do comparecimento de suas testemunhas, na data e hora marcadas. Parágrafo 3º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes. Parágrafo 4º. Concluída a instrução, será aberto o prazo sucessivo de 15 dias para a apresentação de razões finais pelo interessado e pelo representado, após a juntada da última intimação. Parágrafo 5º. Extinto o prazo das razões finais, o relator profere parecer preliminar, a ser submetido ao tribunal. Artigo 53. O presidente do tribunal, após o recebimento do processo devidamente instruído, designa relator para proferir o voto. Parágrafo 1º. O processo é inserido automaticamente na pauta da primeira sessão de julgamento, após o prazo de 20 dias de seu recebimento pelo tribunal, salvo se o relator determinar diligências. Parágrafo 2º. O representado é intimado pela Secretaria do Tribunal para a defesa oral na sessão, com 15 dias de antecedência. Parágrafo 3º. A defesa oral é produzida na sessão de julgamento perante o tribunal, após o voto do relator, no prazo de 15 minutos, pelo representado ou por seu advogado. Artigo 54. Ocorrendo a hipótese do artigo 70(3) do Estatuto, na sessão especial designada pelo presidente do tribunal, são facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, a produção de prova e a sustentação oral, restritas, entretanto, à questão do cabimento, ou não, da suspensão preventiva. Artigo 55. O expediente submetido à apreciação do tribunal é autuado pela Secretaria, registrado em livro próprio e distribuído às sessões ou turmas julgadoras, quando houver. Artigo 56. As consultas formuladas recebem autuação em apartado, e a esse processo são designados relator e revisor, pelo presidente. Parágrafo 1º. O relator e o revisor têm prazo de 10 dias, cada um, para elaboração de seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte, para julgamento. Parágrafo 2º. Qualquer dos membros pode pedir vista do processo pelo prazo de uma sessão e desde que a matéria não seja urgente, caso em que o exame deve ser procedido durante a mesma sessão. Sendo vários os pedidos, a Secretaria providencia a distribuição do prazo, proporcionalmente, entre os interessados. Parágrafo 3º. Durante o julgamento e para dirimir dúvidas, o relator e o revisor, nessa ordem, têm preferência na manifestação. Parágrafo 4º. O relator permitirá aos interessados produzir provas, alegações e arrazoados, respeitado o rito sumário atribuído por este Código.
Parágrafo 5º. Após o julgamento, os autos vão ao relator designado ou ao membro que tiver parecer vencedor para a lavratura de acórdão, contendo ementa a ser publicada no órgão oficial do Conselho Seccional. Artigo 57. Aplica-se ao funcionamento das sessões do Tribunal o procedimento adotado no regimento interno do Conselho Seccional. Artigo 58. Comprovado que os interessados no processo nele tenham intervindo de modo temerário, com sentido de emulação ou procrastinação, tal fato caracteriza falta de ética passível de punição. Artigo 59. Considerada a natureza da infração ética cometida, o Tribunal pode suspender temporariamente a aplicação das penas de advertência e censura impostas, desde que o infrator primário, dentro do prazo de 120 dias, passe a frequentar e conclua, comprovadamente, curso, simpósio, seminário ou atividade equivalente, sobre ética profissional do advogado, realizado por entidade de notória idoneidade. Artigo 60. Os recursos contra decisões do Tribunal de Ética e Disciplina, ao Conselho Seccional, regem-se pelas disposições do Estatuto, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Parágrafo único. O Tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional, para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 61. Cabe revisão do processo disciplinar, na forma prescrita no artigo 73, inciso 5º, do Estatuto. Capítulo 3º. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 62. O Conselho Seccional deve oferecer os meios e suporte imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades do Tribunal. Artigo 63. O Tribunal de Ética e Disciplina deve organizar seu regimento interno, a ser submetido ao Conselho Seccional e, após, ao Conselho Federal. Artigo 64. A pauta de julgamentos do Tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de 07 dias, devendo ser dada a prioridade nos julgamentos para os interessados que estiverem presentes. Artigo 65. As regras deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Artigo 66. Este Código entra em vigor, em todo o território nacional, na data de sua publicação, cabendo aos Conselhos Federal e seccionais e às subseções da OAB promover a sua ampla divulgação, revogadas as disposições em contrário.